Bom pessoal, aqui é a nossa segunda videoaula, certo? A gente vai tentar agora terminar o códigozinho do servidor, certo? Sendo mais uma vez bem breve, o que a gente vai precisar logo de início? Eu sei que toda vida que eu for trabalhar com fluxo de dados em Socket, eu vou precisar importar dois pacotes do Java, certo? Então eu dou um comando import Java, ponto. Aí qual é o pacote que eu vou precisar? Vou precisar do Java IO, que é o IO aqui, certo? Ponto, asterisco, ponto e vírgula. Por que o asterisco? Porque eu vou utilizar, estou importando aqui todas as classes pacote, certo? Então, outro pacote importante para a gente aqui, que a gente precisa importar, é o java.net, certo? Que é para não ter nenhum probleminha aqui na hora de usar os sockets, tudo bem? Então é basicamente isso, por ter esses dois pacotes, aqui eu tenho a minha classe, né? Servidor TCP, dentro da classe, eu vou digitar, ó, sempre lembrando, dentro da classe, dentro das duas chavezinhas, eu vou começar aqui a digitar o meu método principal, certo? Eu digito main, aperto Ctrl, espaço, dou dois cliquezinhos, ó. Pronto. O que foi que ele fez? Ele digitou o método principal para mim aqui, para eu não ter que ter trabalho em digitar mais nada, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que eu preciso fazer, ó, é criar o socket, certo? Servidor. Socket servidor. Então como é que eu faço isso aqui? Eu vou invocar o server socket, certo? Vou nomear ele aqui como servidor, tudo bem? E ele vai receber um novo server socket, certo? Então esse aqui é a linhazinha de comando que eu defino em que porta, certo? O meu servidor vai estar escutando. Lá na atividade ele pede a porta 5000. Então eu digito aqui, ó, 5000 como parâmetro desse método, beleza? Aí ele vai dar um errozinho aqui, certo? Que ele está pedindo para você tratar as exceções. Então você dá um clique, ele vai dar duas sugestões, certo? Para entendimento do conteúdo da disciplina, né? Não vou ficar explicando para que serve, mas é basicamente você tratar os erros aqui, certo? Então você pode clicar em qualquer um que vai dar certo, tudo bem? Eu cliquei aqui no primeiro, tranquilo, e ele adicionou aqui, ó, esse trolls, certo? Mas aí depois vocês podem pesquisar para que serve isso aqui mesmo, tudo bem? Então vamos continuar aqui, que é para o vídeo não ficar muito longo. Depois de criar o servidor de socket, a gente tem que usar um método que aceita a nova conexão, tudo bem? Então para aceitar a nova conexão, eu tenho que criar um socket, um objeto socket, cliente, cliente, certo? E esse cliente vai fazer o que? Ele vai receber, ó, do servidor o método chamado de accept. Ó, isso aqui tem lá na aulazinha de vocês. Esse accept aqui ele vai aceitar a nova conexão na porta 5000, certo? Então beleza, ó, criei aqui a parte de conexão do meu servidor. Então o que, que eu preciso fazer agora? Se a gente fosse olhar lá naquela figurazinha que tem, que eu passei na aula presencial, certo? Aqui, ó. Essa figura aqui, pessoal. Essa figura aqui é muito importante. O que foi que eu fiz? Eu criei o socket, criei o servidor de socket. O que está faltando? Está faltando, ó, criar os canais para o fluxo de dados, certo? Então é bem simples. Se a gente for lá naquele PDFzinho de vocês, ó, nesse PDF aqui de vocês, ele dá o comando, ó, criar um canal para enviar dados e criar um canal para receber dados. Tá aqui, ó, data output stream e data input stream. Então essa aqui é a linha de comando para eu criar o fluxo de dados usando o protocolo TCP e usando os sockets, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou ter nem dor de cabeça, eu vou copiar aqui, digitando mesmo, certo? Então eu vou digitar aqui, criar canais de dados, certo? Que é para a gente poder se situar. Então como é que eu faço? Para o canal de saída, eu vou ter a classe data output stream, certo? Aí vai ser o que? Isso aqui vai ser a minha saída, certo? Minha saída. Então vai ser um novo new data, certo? Aí eu já dei um comandozinho aqui para ele digitar logo, para a gente não perder muito tempo. Então
Então, voltando aqui, eu vou utilizar o meu socket que recebe a conexão, cliente, certo? E ele vai pegar o fluxo de saída do meu canal. Então, esse aqui é para o canal de saída, certo? Como é que é o canal de entrada? Canal de entrada. O canal de entrada é basicamente o mesmo comando, certo? Essa mesma linhazinha aqui, só que onde é output você vai botar input, certo? Ó, tem um out aqui, eu vou botar input. Eu tenho outro out aqui, ó, vou botar in, certo? Sempre com o i maiúsculo. E aqui também é out, eu vou botar input string, certo? Então, esse aqui vai ser o meu canal de entrada. Eu tenho que mudar aqui também, né? Não é saída, é entrada. Então, entrada. Opa, entrada. Essa é minha entrada de dados. Canal de saída e o canal de entrada. Beleza, então aqui eu já tenho basicamente a estrutura que eu preciso, certo? Para o meu servidor, certo? Então, depois de tudo isso aqui, o que é que eu vou precisar fazer? Lá na questão, ele pede para o servidor receber 2 inteiros e calcular a soma. Olha só como isso aqui é simples. Eu vou declarar aqui int valor 1, certo? Ele vai receber o que? Ele vai receber a entrada e ele vai ler a entrada. Então eu uso esse comando read, né, que é do inglês de ler. Opa, tem um erro aqui, é int, certo? Então vai ser uma variável inteira. E agora eu faço a mesma coisa para declarar a segunda variável, que seria o que? Valor 2. Então, valor 2 também recebe da entrada, ele lê a entrada com esse comando read. Então, eu já sei que toda vez que eu quiser ler o que tem na porta de entrada de dados, eu vou usar esse comando, entrada.read, certo? Então, é basicamente isso aqui. Então, depois que ele leu e armazenou na variável valor 1 e valor 2, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a soma. Então, eu vou declarar uma variável soma, certo? Que vai receber valor 1 mais valor 2 e ponto e vírgula. Olha só como é simples, certo? Então, vamos lá. Já calculei a soma. O que que eu preciso fazer? Eu preciso enviar o resultado. Então, como é que eu faço isso? Para enviar o resultado, então, eu tenho que mandar. Se eu tenho que mandar, eu tenho que usar a saída. Então, saída, ponto. Aí eu vou utilizar aqui o método write, ou seja, eu vou escrever na saída. E o que é que eu vou escrever na saída? Eu vou escrever a variável soma. Então, na saída, eu vou jogar essa variável soma, certo? E tá aí, tá montado o nosso servidor. Basicamente, o que ele tem que fazer é isso. Recebe os dois valores, lê, né? Lê os dois valores, soma. Opa, dá um espaço aqui. Soma. Depois faz aqui saída.write, que é para ele poder escrever na saída. Ele vai mandar pelo canal de saída. E agora eu preciso finalizar o programa, né? Já fez o que tinha de fazer, então como é que eu termino aqui? Primeira coisa que eu abri foi quem? Foi o servidor, então tem que ser o primeiro a fechar. Como é que eu fecho? Eu uso o comandozinho, o método .close, certo? Tanto para o servidor quanto para esse socket cliente, tudo bem? Então é isso, pessoal. Tá aqui, é basicamente essa a estrutura da nossa terceira questão, certo? Para o servidor, tudo bem? Então na próxima vídeo aula a gente vai estar vendo como é que monta o cliente, ok? Então até a próxima.